Shalom a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, esteja convosco. Esse é o vídeo de apresentação do canal do Ministério Filho de Deus, a Remanescência. Esse ministério não é religião, não é igreja, não é desigrejado, mas sim um conceito, há de ser filhos de Deus. Não temos o intuito de ensinar nada novo, mas sim trazermos de volta as verdades de nosso Criador. E para isso precisamos denunciar as mentiras do sistema do governo do Anticristo, assim como as da prostituta que está sentada sobre muitas águas, assim como as de Satanás. Para isso, nosso objetivo é fazer com que as pessoas que assistirem nosso canal possam ler toda a Bíblia juntamente conosco e assim possam realmente entendê-la. O canal trará vídeos com leitura da Bíblia, vídeos com ensinamentos, estudos e questionários com testes para saber o que vocês têm aprendido. Também iremos desmistificar muitas coisas, tirando a sujeira que fora colocada e escondida debaixo dos tapetes, as quais as diferentes religiões ditas como igrejas não têm coragem de fazê-las e vivem a te esconder, porque têm medo de ficarem por mentirosas e perderem seus fiéis com seus dízimos e ofertas. Porém, nós não devemos nada a ninguém, e não dependemos do dinheiro de ninguém para pregar ou falar da palavra de Deus. O que é ótimo, pois não precisamos agradar nem a judeus, gregos, gentios ou romanos. Pois que no fim o gado, os porcos, os bodes e os cabritos não entenderão nada mesmo, apenas as ovelhas entenderão a voz do seu pastor. O único e verdadeiro pastor. Aquele que era, é e sempre será pela eternidade. Por isso, entenda o nosso projeto. Projeto Ler Toda a Bíblia e projeto Kahal Beit Sefer, que em hebraico quer dizer Escola da Congregação, Escola de Estudo de Livros. Eu postarei vídeos com a imagem e o áudio da Bíblia em 3 versões diferentes. A JFA, João Ferreira de Almeida. A KJA, King James Atualizada. E a BIC, Bíblia Israelita Completa. Objetivos. Primeiro, ler toda a Bíblia para ter amplo conhecimento de toda a Escritura. Segundo, estudar a Bíblia para poder realmente entendê-la e sair da confusão plantada pelas diferentes religiões. E terceiro, obediência às Sagradas Escrituras e às suas observâncias e às suas advertências, as quais já não se pratica mais, e assim possamos obter salvação. Afinal, a Bíblia não é um livro para ser lido, mas sim estudado. Porque sem santificação, obediência, ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12 e versos 14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas para sermos obedientes, precisamos conhecer as Escrituras. João capítulo 5 e verso 39. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Pois que Jesus mesmo disse que seu povo peca por não conhecer as Escrituras. Mateus capítulo 22 e versos 29. Jesus, porém, lhe respondeu: Este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E assim podermos nos mantermos salvos pela graça de Jesus ao guardarmos os mandamentos e o testemunho de Jesus. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 12, versos 17.
O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 14, versos 1. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que traziam escrito na testa o nome dele e de seu pai. Apocalipse 14, versos 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque senão não herdaremos o reino do céu. Pois Jesus mesmo disse que naquele dia muitos dirão: Mas Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios e fiz milagre em teu nome. E ele os dirá: Apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, pois não o conheço. Mateus capítulo 7, versos 22 ao 23. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Mateus capítulo 7 e versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 25, versos 31 ao 34. Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versos 41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois que como sementes devemos cair em terra boa e fértil. Mateus capítulo 13, versos 37 ao 39. E ele respondendo disse: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio, os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Pois que aí vem o jardineiro, o Espírito Santo, e nos rega para crescermos e nos fortalecermos para sermos árvores que deem bons frutos. Marcos, capítulo 4, versos 8. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. Um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. Porque se assim não for, virá o lenhador Jesus e cortará a árvore pela raiz, e jogando no fogo para ser queimada. Mateus capítulo 7 e versos 16. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Mateus capítulo 7 e versículo 19. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Lucas capítulo 3 e versos 9. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e jogada no fogo. Então essa árvore será queimada e aniquilada, virando cinzas, voltando para o nada.
deixando de existir para sempre. Essa é a segunda morte de que fala Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20, versos 12 ao 13. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram também os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 21, versos 8. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas temos boas notícias também. Apocalipse, capítulo 2, versos 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Agora a escolha é sua. Eu já fiz. Escolha o lado.